Olá, seja bem-vinda Olá, aqui ao nosso obrigada. canal. E que você aqui possa nos ajudar a tirar algumas, lançar luz sobre alguns pontos que eu acho que são muito importantes. Para quem não conhece Sim, A Renata é professora de redação, trabalha comigo na área de língua portuguesa, divide a área de língua portuguesa comigo, e ela é coordenadora também do Colégio Cursei, e ela está aqui conosco para poder fazer esclarecer um pouco, elucidar um pouco, de poder explicar redação. É um fantasma. Antigamente sou da época que aluno falava aula de redação, a galera pegava a mochila e zarpava. O professor ficava com meia dúzia de gatos pingados dentro de sala de aula e, assim, redação, quando você perguntava, na hora eu escrevo qualquer coisa, eu tiro minha nota e passei. O Enem mudou isso. O Enem mudou. mudou porque ele agora exige, tirar 1.000, não há como passar para a medicina se você não tirar uma nota próxima a 1.000. Não há como Sim. você passar para nenhuma carreira bem concorrida se não tirar essa nota 1.000. E aí, pronto. E aí você vê o aluno que, do dia para a noite, teve que mudar toda a sua atitude, toda a sua relação com a redação. E aí, Sim. nosso ponto de partida é esse. Como que você, que está trabalhando, está na linha de frente, lidando com isso, como que você percebe a mudança desse aluno que antes não dava importância nenhuma e agora ele quer dar muita importância? Boa tarde. Boa tarde, Monteiro, tudo bem? Obrigada aí. Um monte de ex-aluno aparecendo aí. Um beijo grande para todos, tá? Para Um os que também eu não abraço. conheço, então, o público do Monteiro aí. Bom, eu sou professora há 20 anos e eu vi uma mudança drástica do perfil da aula de redação e de como o aluno percebe a redação, né, desses anos para cá. Uma redação, por exemplo, que era tida como nota máxima na FUVEST, as redações são até publicadas, a gente acha na internet, Uhum. em 2010, por exemplo, né, até antes disso, já não é a mesma redação que hoje tiraria essa mesma nota, porque por conta dessa questão do Enem e tal. Antes, a gente corrigia a redação, né, acho que o Monteiro também é dessa leva aí, a gente corrigia a redação de maneira mais geral, né? A gente olhava o texto e lançava nota. Então, essa redação é 7,5, ele é 8,5 e tal, e não de maneira analítica, como o Enem faz hoje. O Enem, o nosso trabalho em redação mudou muito por uma razão simples. Primeiro porque o Enem é o segundo maior vestibular do mundo, só perde para o da China. E o acesso à universidade, né, passa pelo Enem diretamente. Então, evidentemente, o Enem tomou essa importância nacional que não tinha antes. E a outra questão é o peso da redação, que é absurdo, né? Porque a redação não tem TRI. Então, você pode Correto. mandar muito bem linguagens, por exemplo, acertar 43 questões e você não vai tirar 800 pontos. Porque por causa do TRI, que é a teoria de resposta ao item, né? Que analisa o comportamento global dos outros candidatos, né, no Brasil e tal, a tua nota não sobe muito. Você pode mandar 43 e você vai ficar lá nos 680, 700 e pouco no máximo. Em redação, é o seu critério, é o seu mérito. E Uhum. aí, então isso redimensionou muito o valor da redação. E vale lembrar que universidades também atribuem peso a ela. Então, na UFRJ, aqui no Rio, para quem quer fazer medicina, a redação tem peso 4, que é absurdo. Então, Sim. veja só, você mandar aí uns 900 e pouco, 960 ali na redação do Enem, mesmo que você não tenha ido bem em humanas, mesmo que você não tenha ido bem em linguagens, pô, mas Uhum. te coloca lá dentro. Então, a redação adquiriu uma importância muito grande por causa disso. Por causa do peso do Enem, o peso que as universidades atribuem e a questão de não ter TRI. Então, depende de você, entendeu? É você e não o comportamento em relação aos demais. O vestibular mudou. E o aluno mudou? Mudou bastante. É assim, eu acho que ele muda no ano decisivo. O ideal, Monteiro, né? Assim, o seu professor sabe muito bem disso. O ideal seria que esse aluno chegasse pronto à terceira Ao terceiro série, ano. né? O terceiro não. Ele estaria pronto. As aulas de redação nada mais seriam do que, assim, no cursinho, é, burilar, Treinamento. né? Quer dizer, é isso. Então, assim, olha, você sabe fazer redação, você tem leitura, você tem técnica, domínio da escrita. A gente vai agora só te adequar em relação ao concurso que você vai fazer. Né? Porque uma coisa que a gente trabalha com concurso. A gente está Sim. falando aqui agora, é um canal
que não está preocupado em formar o aluno lá na base. Então, a ideia é preparar esse aluno para o concurso dele, saber o que o edital cobra. A realidade não é essa, o aluno não está preparado, Monteiro. O aluno está muito cru. O aluno mal teve aula de redação, ele não domina a escrita, ele não domina a lógica, a coerência. E o Enem tem uma questão muito pesada, que é essa exigência do aluno ter que dialogar com as áreas do conhecimento, né? Então, eu até brinco com o aluno dizendo o seguinte, olha, o Enem exige que você tenha visão sobre todos os temas possíveis que abarquem a sociedade, você tenha opinião sobre isso, que você fundamente a sua argumentação com o repertório e ainda resolva o problema que você apresentou. Então, vocês podem tranquilamente, tá? Alunos que estão aqui agora no canal, vocês podem tranquilamente assim, se candidatar para qualquer cargo político, vão mandar muito bem no debate, porque vocês conseguem argumentar, apresentar. Então, essa exigência toda fez com que o aluno, na terceira série, no pré-vestibular, reformulasse sua maneira de encarar a redação. Redação hoje não é mais aula só de técnica ou de acentuação gráfica de pontuação. Ficou um trabalho muito mais amplo. E entendeu? Nesse trabalho aí, o aluno ele acaba surgindo uma ansiedade. Uma ansiedade de querer recuperar o tempo perdido. Aquilo que ele não fez no ensino fundamental nem médio, ele quer pegar no terceiro ano, no cursinho, ele quer porque quer vencer essa barreira e superar todos os limites. E esse aluno ansioso aí, o que você acha que é mais, assim, falta de base? Falta base. Mas o que você acha que, assim, é mais complicado para esse aluno? Porque o aluno chega com vícios. Sim. Assim, eu acho que também isso atrapalha bastante. Ou não? Atrapalha muito, por quê? Vamos lá. Vou dar umas de parágrafos de redação do Enem aqui, tá? Segundo o Bauman, o Bauman diz que a gente vive numa sociedade imediatista, né, em que as coisas são para ontem. É isso. Então, tem que ser tudo muito rápido. Pra você ter uma ideia, tá uma polêmica na internet que eu vi rapidinho e tal, que estão pedindo que a Netflix coloque aquele recurso para acelerar o filme. Se você quer passar rápido por aquela cena, você passa rapidinho, que é essa coisa do YouTube e tal. Então, veja só em que nível a gente chegou. E esse olhar imediatista de acelerar as coisas veio também para a educação, né? E aí o aluno quer aprender para ontem. Só que, repetindo, a redação do Enem, de qualquer concurso, FUVEST, Unicamp, UERJ, enfim, vai avaliar toda a sua vida. E você tem que resolver a tua vida, né? Dependendo de onde você estudou e tal, nesse tempo curto, que é o ano de preparatório e tal. Então, traz essa ansiedade muito grande e o aluno quer o mastigado, né? Quer a fórmula pronta e tal. Vamos lá. Uma coisa é você não, enfim, você não teve um ano complicado no meio do caminho, não conseguiu estudar de maneira adequada, e aí, faltando 2 meses para a prova, você foi pesquisar modelos de redação pronta, você foi ver as redações do ano passado e se baseou naquilo ali. Essa redação não é uma redação perto de nota 1000, porque ela é uma cópia de outras redações que já existem. A internet está cheia dessas redações, dessas fórmulas prontas. E qual o problema disso? Não é só você que está copiando, entendeu? Não é só 1, 2, 3, tem 500. Entendeu? O Maracanã inteiro, pensando em nível de Brasil, que estão também pegando esses modelos, esses inícios prontos, as citações decoradas, né? Então, de acordo com o fulano de tal, né? Enfim, essas citações muito batidas, inclusive. E isso já virou clichê na banca do Enem. Os corretores já sabem que isso é um grande clichê, já sabem que, olha, mais uma desse mesmo tipo. Essa redação não é nota 1000. Essa redação não é. Então, é uma redação que, assim, vai ser igual a muitas outras, ok, entendeu? Cumpre aquilo que está previsto no edital, mas só, entendeu? Ela não é uma redação competitiva que vai, né, para cima ali, perto dos 1000 pontos. É o nosso trabalho. A gente que é professor, a gente não ensina ninguém a fazer redação nota 800, nota 900. Nosso objetivo é o 1000, entendeu? Correto. E aí você tem uma questão, você já entrou aí, até uma coisa que eu ia perguntar mais adiante, mas que essa coisa da redação pronta, buscar caminhos da facilidade. A grade de correção do Enem, muita gente tem um problema aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Eu estou estudando para o Enem, e eu vou me dedicar para o Enem,
se não tivéssemos pandemia nem nada, um cenário sem pandemia, nós já teríamos feito o primeiro exame de qualificação da UERJ, muita gente estaria relaxado com o UERJ e estaria agora se dedicando, caindo dentro, só pensando no Enem. Porque aí o Enem teria, aí, no caso, acontecendo outubro digital, novembro, o outro, e aí o cara começaria a pensar na redação da UERJ. E aí, nessas 3 semanas, 2 semanas que separariam Enem da UERJ, começaria o desespero. E agora, como é que eu faço redação para a UERJ? Ano passado, todo ano é isso. Não tem jeito. Todo ano, aluno fica com esse negócio. Como que se faz redação para a UERJ? Aí começam a surgir aqueles mitos. Tem gente que nunca participou da banca da UERJ, nem sabe o que é a UERJ, porque, na verdade, a UERJ, os critérios, assim, são lá deles. Eles têm os critérios, eles têm lá uma grade que eles deixam claro o que eles vão cobrar, mas começa a aparecer um monte de palpiteiro. E aí os caras vão falando, não, aí, porque falaram que pode, não falaram que pode, não falaram, eu não posso fazer isso, então eu não posso apresentar uma solução, fazer uma proposta de intervenção. Aí começa a surgir palpiteiros de tudo quanto é lado. E aí fica uma sensação de que o aluno, ele diz que estava preparado para escrever uma redação, mas ele se preparou para fazer um tipo de redação, ele não se preparou para fazer redação. Como é que você trabalha isso com o aluno? Essa coisa de que ele não está fazendo uma redação apenas para o Enem, mas ele está aprendendo a fazer redação. Como que você procura trabalhar isso? Sim. A questão é a seguinte, não tem essa questão de... A gente usa, não é que a gente usa, mas na cabeça do aluno funciona assim. Então, redação, modelo UERJ, redação, modelo isso, redação, modelo não sei o que e tal. O que existe são critérios de correção, né, bancas, grades de correção, e que são específicas de acordo com os objetivos daquela banca. No caso do Enem, os critérios são muito amarrados, porque, repetindo, é o segundo maior vestibular do mundo, unificar a correção é um negócio muito complicado, pensando que tem corretor, né, de uma ponta a outra do país. Então, como é que você faz para que todo, independente do corretor, da sua formação acadêmica, cultural, enfim, que dê essa mesma nota? E aí, o que eu faço, por exemplo, é o seguinte, eu penso que a redação é uma coisa só. Então, o aluno que está fazendo redação para o Enem, a única especificidade que é peculiar ao Enem é a proposta de intervenção. É isso. Então, só a proposta de intervenção é que é uma exigência do Enem, se o aluno não colocar, ele perde 200 pontos, que é uma coisa impactante. Em qualquer outro concurso, essa redação nesse modelinho e tal, ela é desnecessária. Então, a conclusão, a gente aprendeu isso a vida toda, inclusive a redação dissertativa tem essa característica, né? São 3 partes, introdução, desenvolvimento, conclusão, e a conclusão fechando o texto, fechando ali, né, a ideia. Então, o que eu trabalho com os alunos é o seguinte, o miolo, a base é a redação, que pelo nosso perfil aqui no Rio de Janeiro é Enem, mas é um miolo, é um modelo que serve para São Paulo, que serve para Minas, serve para qualquer outro vestibular, para FGV, IBMEC, PUC e tal. E aí a gente vai apenas acertando isso. Olha, isso no Enem é determinante, mas aqui na UERJ não é determinante, né? Até pelo perfil de tema. Então, os temas que a UERJ cobra, por exemplo, não são temas que exigem propostas, são temas de entendimento, de reflexão da sociedade, o diálogo com o livro. Então, é esse olhar. Só que o aluno acha que é uma redação diferente, que tem que fazer um curso específico para a redação da UERJ e tal, e não é. A redação do Enem trouxe uma coisa muito legal, que eu acho que, embora os alunos reclamem muito, mas eu acho que é muito bacana, que é uma redação muito próxima da FUVEST, de São Paulo. Você pega as redações que tiram nota alta nesses concursos, você vê que são redações bem contextualizadas, com muita informatividade, referências culturais, né? Então, isso veio para cá e veio somando, veio de maneira positiva e tal. E você também pode usar isso na UERJ, então, inclusive é um diferencial de redação. Se na redação do Enem isso é determinante de nota, ou seja, para você conseguir os 200 pontos na competência 2, né, em relação ao repertório sociocultural produtivo, isso lá é um critério de nota, isso em qualquer outro concurso é diferencial, inclusive em concurso militar. Então, vale a pena, não tem problema, é só isso, tira a proposta de intervenção, essa obrigatoriedade de resolver daquela maneira muito detalhada e específica e, né, concluir de uma outra forma. Até falo, é mais fácil concluir na UERJ junto com o vestibular do que no Enem.
A entendeu? questão do caveirão. Assim, é polêmico, né? A grande questão é que muita gente faz a mesma coisa. Tem muita gente copiando aquilo. Dá uma ideia, eu vou contar uma história interessante. Tem uns 3 anos isso, um grupo de alunos de uma turma, a turma militar, pessoal bom em exatas e tal, eles formaram via WhatsApp um grupo para poder ajudar alunos do país todo, né? Ambição, né? Bacana isso. A tirar dúvidas de matemática, física e química e me chamaram se eu poderia dar bizu de redação também no grupo. Aí me colocaram, beleza e tal. E realmente era gente do país todo, a gente via pelos DDDs, né? E o DDD era de Minas Gerais, de uma menina que mandava redação toda semana. Cara, e o primeiro parágrafo dela era igual a de outras 500 redações daqui do Rio, que vinham o mesmo título, o mesmo início. E aí eu falei assim, olha como isso é grave, entende? Porque assim, pode acontecer. E o professor de redação, ele não está numa bolha, né, trancado ali na sua correção. Ele dá aula, ele tem acesso à internet, ele está vendo que isso está se repetindo. Então, e muitos desses professores são corretores do Enem e vão ver tranquilamente assim, pô, essa redação que eu já vi tanto aqui de novo, olha o plágio aí. Entendeu? Olha uma redação aqui. Então, a questão do caveirão, assim, a gente não está aqui demonizando ninguém, né? Cada um com o seu trabalho, mas a redação, nesse sentido, de um modelinho pronto, que deu certo no ano anterior, pô, mas meu colega fez essa redação e ele tirou nota. Sim, mas ele tirou porque naquele tema, o que está montado deu certo, a articulação que ele fez com o repertório deu certo, a relação estabelecida, causa e efeito, enfim. Então é mais complexo do que se imagina. Então, a questão do modelo pronto, né, vista aí, né, popularmente como caveirão, na verdade, eu chamo de Frankenstein, eu não chamo nem de caveirão. Né? Fica um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Então, fala. A Olivia Fernandes está colocando aqui, gente, o que é caveirão? Ela que botou aqui o caveirão entre aspas, aí no caso. Olivia, primeiro um beijo grande, meu amor. Muita saudade de você, ó. Um beijo. Caveirão nada mais é do que uma redação que o aluno decora, entendeu? Assim, ele decora do início ao fim, ele apenas deixa umas lacunas para ele encaixar as palavras que fazem referência ao tema. É isso. É basicamente isso. O aluno decora essa redação. Por quê? Porque ele decorando, ele tem menos chance de errar gramática, vírgula, estrutura, coesão. O problema é que vira um Frankenstein na verdade. Porque eu já vi caveirões montados, o aluno levar aquela redaçãozinha ali e só apagar. Bom, aqui eu coloco mobilidade urbana, deslocamento na cidade, né, tal. E quando você vai... A cura da vacina da Covid. Eu vejo com muita reserva quando eu vejo assim, portal na internet, o cara falando isso. Essa redação serve para qualquer tema. Fuja disso que é cilada, entendeu? Porque não serve. Você pode até conseguir, sei lá, né, alguma nota, não zerar a redação, mas não é uma redação competitiva, não é uma redação que vai fazer a diferença. Entendeu? Ela está dizendo que você inspira tanto e ela fez letras. Aí, ela mais uma colega aí, mais uma guerreira. Ela é linda. Mais uma guerreira aí. E aí que tá, né? Voltando, Renata. Obrigado aí pela participação, Olivia. Quem quiser perguntar, fazer perguntas, estamos aqui com esse diálogo aberto para isso aí. Você mexeu com uma questão muito importante. A internet hoje tem a internet para o bem e tem a internet para o mal. E uma das coisas assim, eu vejo algumas coisas que eu fico pensando, refletindo, porque eu acho que a Olivia fez letras, eu acho que todo aquele que estuda para ser professor, ele estuda para justamente ter aquela prática de que inspire os outros ou que oriente os outros para achar o seu caminho e fazer a sua história. Nós estamos ali, nós estamos conduzindo o conhecimento, estamos aprendendo diariamente dentro de sala de aula. E aí uma das coisas que me incomoda muito assim, são duas coisas. Primeiro, como você falou, a pessoa que... eu acabei, estou aqui com uma redação prontinha, e tem gente que vende. O pessoal compra cartilha com mais de 50 redações sobre diferentes assuntos prontos.
cara vende isso. E ele acha que está educando fazendo esse texto pronto para o aluno. E o aluno que está desesperado, o aluno que se sente inseguro, compra esse discurso. E o outro, aquele discurso do escreva sobre qualquer assunto, mesmo sem saber nada. Ai, isso dói. São vídeos que bombam na internet, são vídeos assim, que tem milhares de pessoas para você ver a questão da insegurança. Antes de começar o papo contigo, eu estava vendo aqui na internet que, ano passado, o número de pessoas que tiraram nota 0 aumentou de 11 mil para 14 mil. Sim. Então, assim, nunca se estudou tanto redação, nunca se teve tanta aula de redação disponível e que a gente está tendo não uma diminuição, mas um crescimento. Isso é para gerar uma reflexão. E eu fico pensando quanto a internet não está contribuindo para isso. Como que você vê essa relação? Aumento de notas de número 0, nota 0, diminuição das notas 1000, porque caiu de 55 para 53, e o número de nota 0 está subindo. Como é que a gente pode tentar entender essa relação e levar isso para dentro de sala de aula para o aluno enxergar isso de uma forma crítica? Tirar nota 0 no Enem é tão difícil quanto tirar 1000, né? Vai lembrar isso, né? Porque só pode dar 0, né? O critério lá interno da banca, inclusive, assim, se um corretor deu 0, o outro deu 0, tem que passar por um supervisor, um sistema para ver, olha, realmente é 0, não tem como salvar esse candidato. Então, você vê que para zerar realmente é bem complexo. Aí a questão do 0 pode ser assim, explicada de várias formas. Entre elas, a qualidade do ensino mesmo está cada vez mais precária, infelizmente. Compreensão do tema. A internet, começou a falar de internet. Eu vou puxar para a internet para um outro caminho para chegar nisso daí. Internet, ela vem para o bem e para o mal. Ela educa e deseduca. E fake news é um negócio que abala muito o nosso trabalho e a compreensão da realidade do aluno e tal. E isso vem para a redação. Então, a gente está... Eu falei aqui antes aqui, dessa questão imediatista do aluno querer achar que é uma redação pronta, então ele recorre a essas fórmulas, faltando um mês para a prova, achando que aquilo que vai salvar ele acabou, e vem um tema que não é esperado e ele se ferra todo, né? Então, foi tema do ano passado, por exemplo, que foi a questão da democratização do acesso ao cinema. Não foi tema esperado, assim, que estava lá nas listas e tal, e o aluno não tem nem ideia de como pensar sobre isso. Então, a questão da nota 0 está diretamente relacionada, sim, à má qualidade do ensino, à baixa capacidade de interpretação de texto dos nossos alunos, é um problema nacional, educacional, enfim, mas também a internet vem propiciando esse caminho do acesso fácil. Então, eu não preciso me preocupar com redação, que eu posso levar isso pronto e na hora manda. E é isso aí, esse Frankenstein, esse caveirão, e que o corretor vai ler, diz nada com nada, né? Porque a democratização do acesso ao cinema, ou a manipulação da opinião do usuário, foi o tema do ano retrasado, a gente vê que são temas que não são fáceis de se falar, eles são possíveis de serem escritos, mas precisa de uma compreensão, uma interpretação da nossa realidade. No ano passado, por exemplo, esse ano, aliás, foi numa das turmas que eu dei aula, o aluno teve dificuldade, ele não entendeu o tema, por quê? Mas para mim, eu vou ao cinema, não acho que seja difícil. Então, é essa a questão. O Saramago diz que para a gente ver ele, a gente precisa sair da ilha. Isso. Então, a gente está imerso nessa realidade. Teve um tema de redação do Enem, acho que isso foi o que mais deixou evidente essa falta desse olhar do aluno com os temas de redação, que foi aquele do viver em rede do século XXI, os limites entre o público e o privado, em que o aluno tinha que dissertar sobre o uso que ele faz das redes sociais em relação àquilo que que deveria ser público, e aquilo que deveria ser privado, e aquilo que pode se tornar público, né? Que eu posso expor às pessoas. E aí, eu percebi, como professora, que a maioria não tinha entendido porque estava todo mundo tão imerso no ambiente perdão, da internet que ninguém conseguiu sair disso. Quer dizer, a gente está ali no olho do furacão, a gente vivencia aqui, a gente está na ilha, a gente não consegue ter um olhar onipresente para entender, mas por que eu faço isso? Por que eu uso a internet dessa forma? Então foi tema do ano passado, o aluno não saiu da ilha, ele não conseguiu entender que, embora ele vá ao cinema,
Eu tenho tem várias pessoas que não, tem muita gente que não consegue ir ao cinema, porque o cinema é longe, porque o cinema é caro, que o cinema não é acessível, porque, enfim, por uma série de outras razões. Então, a internet está diminuindo muito essa capacidade também da gente refletir e interpretar, porque é tudo muito mastigado, muito, né, muito Dado, né? dado. Então, toma. E aí vem uma redação que tem uma exigência complexa, então, aí, meu filho, vai vir zero. O nosso trabalho é impedir isso, né? Exatamente. E aí vem continuando, se quiser pegar um copo d'água aí, fica à vontade. Vou pegar a Aí garrafa aqui, peraí, pode falando. eu acho Peguei. que a gente tem que refletir nessa hora, essa Sim. questão também que normalmente tem aquele vídeo, véspera de prova. Esse ano Salvador, né? passado, ano passado começou, eu acho que início de outubro, meado de outubro, aparece o cara com aquele vídeo. Vazou o tema do Enem. Ai. É incrível como o cara acredita que vazou o tema um mês antes da Sim. prova e que não vai acontecer nada. Não E vai ter aí, polícia, nada, né? não vai ter Polícia Federal, não vai ter ninguém. E mais, tem aquela coisa do sujeito que vai falar para você que, gente, véspera de prova, você sabe que o candidato que está ansioso, véspera de prova, o cara fala, não liga a internet, cara. Desliga a internet, vai beijar na boca, vai beijar o Isso, travesseiro, vai isso, dormir, vai fazer qualquer isso. coisa, mas não liga a internet porque vai ter sempre aquele enganador que vai chegar e vai gravar o vídeo. Eu chamo isso de enganador com todo respeito, porque ele não respeita o aluno, que ele sabe que está no momento, ele poderia gravar um vídeo falando, galera, você que está junto comigo, boa sorte, força, fé, faça o seu melhor. Poderia gravar um vídeo alto astral, aproveitar que ele tem uma influência sobre esse aluno e transmitir coisas boas. Mas não, ele prefere trabalhar de uma forma não muito legítima e uma forma legal. De chegar e falar, gente, vazou o tema, o tema da internet, o tema que eu fiquei sabendo, o INEP deixou vazar. E aí fala que o tema é aquele. Já houve uma situação, você citou uma, mas eu vou citar outra. Os alunos que decoraram uma redação, porque um professor disse que teria descoberto o tema, os alunos fizeram uma redação, ele corrigiu, pagaram para o cara corrigiu, eles decoraram, o cara com a redação na mão, entrando para a prova, decorando a redação para poder escrever. Esse aluno não vai conseguir escrever, não importa o tema, ele não vai conseguir escrever nada sobre nada, porque ele vai ficar tão pau da vida, porque o tema que ele ficou decorando e que ele ficou tão preocupado em decorar aquela redação, ele vai ficar com um bloqueio tremendo. E aí que entra essa coisa, né, da gente, dentro da sala de aula, que a gente tem que lutar contra isso também, porque o aluno ele vem e traz para a gente essa coisa, não, mas o cara na internet, o cara que é o influenciador, tem 7 milhões de seguidores, ele está dizendo que é isso. E o cara, ele quer acreditar em algo naquilo, né? Se alguém chegar e falar assim, eu te dou um milagre, pega essa balinha, chupa que você vai tirar 1000, o cara compra essa ideia. E a sociedade é imediatista, né? É muito perigoso. E aí que vem a minha pergunta, nesse contexto aí. Como é que a gente pode começar a mudar essa cultura e trazer a internet a nosso favor e fazer com que o aluno ele tenha esse senso crítico, porque isso é senso crítico. O senso crítico de saber que redação é uma construção. Sim. É uma construção. Sim. A gente precisaria reformular muita coisa, né? Porque no Brasil o que acontece é o seguinte, a gente está falando aqui de redação, da importância disso, mas em função do Enem. E, na verdade, não deveria ser em função do Enem. Né? É uma situação inversa. Você vai para a Finlândia, que é um país que tem referencial, é uma referência na educação mundial e tal, os alunos têm aula sobre fake news. Os alunos têm aula sobre como ler a realidade e tal. Então, isso é eletivo, é diluído nas matérias e tal. Aqui no Brasil, a gente não vê a educação como um objetivo maior, né? Como fim. A educação não é fim. A educação é um caminho para você poder conseguir emprego, para você poder conseguir passar no concurso. Enquanto a gente estiver nessa mentalidade, vai acontecer isso, entendeu? Só que a gente tem uma sociedade, repetindo, imediatista, então a cultura precisaria, né, se dar conta disso. A escola precisaria, na escola mesmo, se depender de pai, mãe, das famílias, está todo mundo muito acelerado também. A escola deveria também trabalhar esses temas e esse olhar de construção, enfim, valorização da escrita.
Eu sou professor de português, mas sou muito crítica quando eu vejo em escolas de ensino fundamental que a base das aulas é a gramática, né? Na verdade, a gente precisaria muito fazer com que esse aluno lesse mais, escrevesse mais, e se tornar um hábito, e isso, né, eu não precisaria, a gente não precisaria estar brigando agora com o aluno no ensino médio para ler um livro, né? E ele não lê o livro porque ele pega o resumo pronto na internet, o vídeo lá do YouTuber. Então é tudo muito complexo. É de uma sociedade imediatista, isso é cultural, tá? Não tem como a gente resolver, né? É um trabalho para muito longo prazo e um trabalho de valorização da educação nesse sentido. Acho que as aulas de português precisam mudar, primeiramente. A prova do Enem, repetindo, ela tem essa pegada mais de interpretação. A prova de português, ela não é uma prova gramatiqueira, né? Tem uma questão de mais interpretação dos textos. A prova de história do ano passado é uma prova muito interpretativa. Então, a prova de matemática, os alunos reclamam que tem um enunciário desse tamanho, né, todo florido, cheio de interpretações, e aí para o aluno descobrir ali da onde ele puxa a informação, de onde ele puxa a informação para fazer os cálculos. Então, você percebe que a interpretação está na nossa vida. É o que o Leonardo Sakamoto, é um jornalista, né, ele escreve para o UOL, ele fala, olha, falta muita coisa no Brasil, mas falta interpretação de texto. Quando a gente conseguir resolver isso, então as coisas vão. Então a gente, você aí, eu aqui, o que a gente faz? A gente pega tema, trabalha, explora, né? Você promove conteúdo reflexivo. E assim, acreditar que esse aluno vai conseguir se amadurecer para ele também ser um universitário que dê conta da vida acadêmica. A gente está falando aqui de vestibular, só que tudo que a gente está falando aqui não é só para o Enem. Esse aluno vai entrar na universidade, ele vai produzir artigo, os textos acadêmicos, então lá não tem caveirão. Entendeu? Lá não tem. Ele vai ter que produzir. E não vai ter tempo para plágio. Não tem. E aí, tem uma geração de plágio aí que está chegando ao poder e tem que admitir que plagiou. E aí tem que chegar e... O pessoal não sabe nem citar, trás, né? Cara. Até o Winston Churchill foi mal citado aí recentemente, né? Ah, mas isso aí eu acho que é de lei, né? É o caminho. Agora, dentro desse processo aqui, que a gente, do nosso bate-papo, eu acho que o aluno está falando o seguinte, eu estou vendo os caras só falando mal da gente. Só estou vendo os caras apontando o dedo para a gente. Mas o que você, enquanto professor e a sua ação pedagógica, você, por exemplo, falou que tem que mudar a escola, tem que mudar aqui, o aluno deveria chegar pronto para só burilar e fazer a prova. Esse processo aí não está. E você já falou sobre a questão da interpretação de texto, passa pela leitura. Hoje, o aluno ele quer fazer citações, mas ele não leu. Ele quer citar Bauman, mas ele nunca leu Bauman. Ele pegou uma ideia assim, de Bauman, tem vários Instagrams do Bauman, e Bauman disse, citando Bauman, discurso de Bauman, e o cara leu a frase ali, nem entendeu a frase, mas ele achou bonito, viu a foto assim, às vezes ele não percebe que tudo, né? A fala está indo de encontro à imagem. Ele não está afirmando, o cara acha, o cara lê errado e faz errado. Como é que a gente pode trabalhar essa questão da leitura, já que não dá para recuperar essa questão que está lá atrás e a gente tem que trabalhar o presente? Quais são as melhores estratégias de trabalhar a leitura com esses alunos? Bom, no vestibular de São Paulo, aqui no Rio, né, a gente está vendo aí cobrança de livros. E isso é muito positivo. Pelo menos o livro da prova o aluno pode ler, enfim, isso faz reflexões e tal. E especificamente falando de redação e de conceitos da filosofia, sociologia, eu não acho que o aluno precisa ler todos os livros, né, do Bauman, Pierre Bourdieu, Guy Debord. Não precisa pegar esses caras todos, porque não dá tempo. Até porque a referência que o aluno precisa fazer na redação não é de 30, 40 linhas, não é um artigo acadêmico que você não está produzindo. Ele vai gastar 2, 3 linhas no máximo de cada parágrafo, poder fazer referência a esse repertório, a essa intertextualidade que ele precisa fazer na redação. Então, o ideal, repetindo, seria que esse aluno pudesse ler e tal. As aulas de filosofia, sociologia, história e geografia que são a nossa grande ajuda. Os professores, assim, eu sou professor de redação, você, né, de redação portuguesa, nossa formação acadêmica em letras. A gente não tem formação em ciências humanas.
A gente não tem. A gente é curioso, a gente gosta de ler. E aí, assim, dos anos para cá, eu comecei a ler mais sobre isso. Então, eu tenho um monte de livro, muitas revistas, acompanho perfis para entender isso. O ideal seria que o aluno, né, também tivesse acesso a essas questões, mas as aulas já ajudam muito. Se o aluno na aula de geografia ele compreende bem o que é a globalização, né? Eu vi o professor falando sobre Milton Santos e o que ele fala. Milton Santos é o maior geógrafo do Brasil, uma referência em geografia. Então, e o maior nome também, Globalização, livros publicados sobre esse tema. Então, se esse aluno puder, pelo menos nessas aulas, né, entender bem esses conceitos, e eu acho que é a grande sacada, você pode saber os conceitos, você pode ter decorado todos os livros, pode ter lido tudo, mas se você não consegue pegar esses conceitos e dialogar com a sua realidade, acabou, não serve. Então, eu pego o Bauman, por exemplo, foi quando começou e tal, essa exigência de repertório, eu comecei fiz para mim isso, como esse conceito de modernidade líquida, ou sociedade do espetáculo, né, indústria cultural, como esses conceitos aparecem na minha vida, no meu dia a dia. Eu entendi, então, que o Bauman fala sobre imediatismo. Ele falou que as relações econômicas são cada vez mais voláteis, né, em função da modernidade líquida. E aí eu comecei a pensar, puxa, mas por que tem tanto advogado dirigindo Uber hoje? Se 30 anos disso não acontecia. Então, o que eu tento fazer em sala de aula é estabelecer esse diálogo, essa compreensão da realidade dele. Ele tem que entender isso. A grande questão é, o aluno não consegue entender a realidade porque ele está imerso em bolhas sociais, né? É isso. Então a gente tem que sair da bolha e entender, olha, as pessoas não vão ao cinema por causa disso, a sua opinião é manipulada pela internet por causa disso, a gente usa as redes sociais dessa maneira por causa disso, quais os efeitos são esses. E você sabia que tem um camarada que fala sobre isso? E aí, esse aluno acaba, de alguma maneira, né, pelo menos desenvolvendo esses conceitos. Tem, repetindo, nesse ano de vestibular, com muito conteúdo, com muita matéria para fazer, seria legal que o aluno tivesse pelo menos assim, um livro por mês para poder ler. Então, tem livros principais, né, desses nomes maiores, e aí o Bauman entra, o Durkheim entra, o Pierre Bourdieu entra. Então, tem vários nomes, né, o Michel Foucault também tem explicações, tem teorias que servem para vários temas. Então, eu acho que o desafio maior do professor de redação, inclusive, é esse. Fazer com que o aluno veja e tenha a sua realidade e dialogue com esses nomes, com essas referências, ou até mesmo dialogar com literatura, né, que é a nossa área. Né, que esse aluno tenha lido, por exemplo, um conto do Machado de Assis e que ele consiga, na sua reflexão, dialogar, né? Fazer a ponte. Porque isso daí é um desafio dentro de sala de aula, porque às vezes... É difícil, menina. Eu tô dando aula e eu me pego viajando, né? Porque eu vou fazer... Você me conhece, você sabe que eu começo a falar uma coisa, eu vou engatando uma coisa na outra. Na minha cabeça tudo tem uma lógica. Eu enxergo uma lógica daquilo ali, mas tem aluno que fica parado e fala, pô, você começou falando disso, engatou naquilo. Aí eu falei assim, cara, desculpa. Essa é uma cabeça, é o hipertexto funcionando, aquela coisa de você ficar clicando e vai abrindo janelas e você vai enxergando. E isso daí é uma coisa que eles ficam assim, caramba, parou, dá um tempo aí para a gente se localizar. E eu falo muito com eles sobre a questão da literatura, mas também eu falo sobre o uso do cinema. E você trabalha com cinema. Adoro. Você gosta de usar muito essa coisa de cinema. E o cinema funciona bastante. Seriados. Agora aqui no canal eu estou fazendo isso. Cada dia eu indico uma coisa. Legal, segunda-feira eu indico livro. Pega um livro para ler. Eu indiquei de Jamila, eu indiquei o pessoal para pegar o dicionário antirracista. Aí na terça-feira eu boto disco. Um disco conceitual para o cara ouvir aquele disco, entender o contexto. Aí na quarta-feira eu estou botando cinema. Aí essa sexta-feira eu botei Merli. O pessoal assistia a série de Merli. Maratonei, chorei muito no final. Ai, meu Deus. Calma. Mas eu acho fantástico como que o cara pega o conceito do filósofo e aquele episódio é a aplicação do conceito. Para o cara perceber como que aquele conceito se dá na prática. Então, assim, esse caminho que você está trilhando através da leitura, de repente você bota um episódio de Merli, funciona porque você vai prender a atenção do cara na ficção, ele vai observar, vai ter aquela coisa de observar a série,
discutir a série e como que aquele conceito foi aplicado na série e como que aquilo se aplica na vida dele. Então, é um caminho que seriado, cinema tem. E aí, quais são os filmes que você tem procurado passar para os alunos, para discutir, para ser um ponto de debate? Ó, tá um passando aqui, o Vitor. Passando para deixar um beijo para essa professora linda que tanto me ajudou no Vitor, ensino médio. beijo, meu amor, tudo bem, meu lindo? Lindo, lindo, lindo. Salve, Baterista Vitor. poderosíssimo. Vamos lá, a gente lá no SEI, eu faço um grupo chamado Clube do Filme, né? Eu vi na quarentena que o pessoal estava muito ansioso, muito nervoso, e não sabia se a gente conseguiria fazer um clube do livro, que é algo que exige hábito do aluno e tal. E aí o filme eu sei que é fácil, tranquilo, é 1h30 e tal. Então a gente passou muitos e muitos filmes e muitas séries. Eu passei muita coisa. Eu comecei com um Poço, que estava na Netflix, porque ele fala bem desse momento que a gente está vivendo, né? E o que eu faço? Assim como um texto, o filme é um texto, né? Só que numa outra linguagem, né? No outro formato. E quando a gente pega um texto para ler, a gente lê o texto na sua superfície e a gente faz a leitura nas entrelinhas, aquilo que foi dito sem parecer que foi dito, né? E filme também tem muito disso. E o Poço dialoga muito com a nossa realidade, né? Com a questão da solidariedade. Eu lembrei, foi bem na época do início da quarentena, que o pessoal estava muito neurótico em comprar álcool em gel, né? Então, assim, estoques de álcool em gel acabavam ali. Papel o pessoal higiênico, estocando né? papel higiênico, né? E aí eu falei assim, e o pessoal que não está deixando a comida descer para os andares, né? Não sei se você viu esse filme, O Poço. Você viu O Poço? Não. Ainda não. É fantástico, assim. Deprime, entendeu? É filme deprimente, mas mostra muito como a gente está vivendo, como a gente vive isso. Então, eu amo cinema, tem que saber ler, tem que saber, é uma leitura diferente. Então, a gente trabalhou o Poço, que trabalha o conceito de solidariedade do Durkheim, conceito também do Bauman. Então, eu sempre tento fazer isso. Eu passo o filme, faço a análise da sinopse, a leitura nas entrelinhas, o diálogo com as áreas do conhecimento. Então, tem um filme que fala mais de globalização, um filme que fala mais filmes nacionais. Tem um filme muito bom que ele é muito bom em que sentido? O nosso olhar é muito imediatista, inclusive para filme. O nosso olhar foi adestrado por Hollywood. É isso. Sim. O nosso olhar foi adestrado por filme dos Vingadores, filmes de ação do início ao fim. E quando tem um filme que é cadenciado, que os silêncios dizem mais do que a ação, o aluno não gosta muito. Mas o som ao redor, né? O som ao redor é um filme que é nessa linha que diz muita coisa. Aquários é um filme que diz muita coisa. Então, também ensinar o aluno a fazer leitura desses filmes. Então, a gente viu o Show de Truman, que fala muito de sociedade do espetáculo, indústria cultural. A gente viu o Poço, a gente viu o Moonlight, que fala sobre homossexualidade, né, sobre a questão dos preconceitos, de bullying. Então, é uma lista gigante, enorme. Ontem eu vi Ela, que é com... tá na Globoplay. Isso, muito interessante. Mas, assim, é um filme que diz muito no silêncio. E aí, o aluno também tem que estar não é adestrado, termo é ruim, mas ensinado, né, a lidar com esse tipo de filme. E vi Árvore da Vida ontem também, mas tem uma pegada mais religiosa, entendeu? Correto. Minha esposa viu Árvore da Vida e não gostou. Mas Árvore da Vida é polêmico. Diz que metade, quando foi ganhar o Palma, ele ganhou o Palma de Ouro em Cannes, né? Metade do público aplaudiu, metade vaiou. Então eu estou no meio termo ali. Tem as suas qualidades, mas poderia ter algo mais. Porque são leituras diferentes, um filme muito poético, né? A Olívia está participando aqui, falando que viu o Poço. O Vitor tinha falado que é do antigo CEMEB, né? CEMB, lá em Petrópolis. Lá em Petrópolis. Aí a Olívia está falando que viu o filme, que achou bem pesado, e ela está com um comentário aqui. Merli me incomodou um pouco porque era a imagem do professor que trabalha por amor e vocação, mas não tinha dinheiro nem para o aluguel. Esse daí também eu acho que fazia parte para se construir um contraponto, né, da figura do sujeito, da figura polêmica, né? Você discutiu o caráter do cara, o cara professor de filosofia,
palavras de ética e tudo mais, mas ele mesmo, enquanto pessoa, ficava um tanto a desejar, né? Mas eu que acho a que esse observação contraponto, né? dela, a observação dela se refere a essa romantização de que o A professor tem carreira. que ser um abnegado, entendeu? E, como é que se diz? Ele tem que fazer tudo porque eu amo a educação, como se o professor não tivesse que comer, não tivesse família. E a gente está vendo, né, nas redes sociais, eu tenho visto exatamente essa polêmica, né? Parece que o professor tem que ser abnegado, abrir mão de tudo. E é uma profissão também, com as várias outras, e precisamos também da valorização. Mas tirando essa questão dessa romantização de que ele é um abnegado e tal, as discussões filosóficas são muito Sim, interessantes. Sim. sim. E você aproveitando esse gancho do que você falou, né? Eu vi um comentário numa reportagem dessas que saiu sobre a discussão de volta, não volta, volta, não volta, e aí não vou aqui identificar, chegou e falou que o professor tem que deixar de ser covarde, porque todo mundo está, o cara que trabalha no ônibus está se colocando à frente da sociedade, tem aí o cara que trabalha no hospital, está todo mundo dando a sua cota de dignidade, e o professor tem que deixar de ser covarde, ficar dentro de casa. Eu olhei assim, aí eu fui ver a origem da figura, aí eu entendi o discurso. Mas aí o que acontece, né? Dentro É, dessa questão do professor, que o professor. Aí eu fico lembrando que até antes da pandemia havia aquela discussão de que o aluno não tinha que ir para a escola, tinha que ser educado em casa. Que em casa o aluno aprenderia mais do que dentro da escola. Que o aluno tinha. Você tem outras discussões que eu acho muito legal, que a pandemia veio para mostrar que o neoliberalismo não tem resposta para o mundo. Tem resposta não para o tem. eu, mas não tem resposta É, para o mundo, né? E aí é não. muito interessante a gente parar para discutir isso. E aí, como o nosso tempo está caminhando aí para o fim, uma das coisas que você falou é a questão do tema do Enem. Todo mundo, eu falo que todo mundo joga aquela coisa de que eu dei o tema em sala de aula. E tem essa coisa de buscar o tema que é o assunto mais valioso. O cara que escolhe o tema do Enem é aquele cara que, com certeza, ele passa boa parte dentro da internet o que as pessoas estão dando como tema, porque ele já sabe que não vai botar nenhum daqueles como tema. Não, porque, assim, eu vi um vídeo de uma pessoa na internet dizendo: escreva qualquer redação sobre qualquer assunto sem saber nada. E Pô, depois aí ela é gravou um brabo, né? vídeo dizendo que, poxa, como é que o Enem coloca um tema daquele? Porque é engraçado que Absurdo! enquanto está se falando, o cara fala da transtorno psiquiátrico, depressão, tudo mais, o cara coloca esses temas e está tudo bem. Aí quando o Enem lança o tema, a primeira coisa que eu leio: o tema não está ajudando o aluno que mora no interior do Brasil, que o aluno nem sabe o que é cinema, mas e nunca entrou no cinema. Mas assim, não interessa. É cinema, teatro? Se for falar de todos os temas, não tem um ano que não entre e não veja isso. Aí que vem a grande questão. Eu já falei aqui, já te perguntei sobre essas questões, você está trabalhando sobre filme e tudo isso. O que você acha que pode ser um tema que vale a pena, não falo o tema específico, mas aquele assunto que a partir dele eu posso abrir um sem número de possibilidades e que acaba tangenciando ou até mesmo se aproximando muito daquilo que vai ser escolhido. Como que você pega para o aluno, passa para o aluno essa questão de tema e, principalmente, ele ter a sensibilidade de que não importa o tema, porque você fez tanta redação que alguma coisa você sabe falar sobre esse assunto. Como é que você explora isso, já que você explora cinema, literatura, filosofia, sociologia? Assim, os temas do Enem, assim, só faltam quantos minutos, Monteiro, para eu não avançar muito? Faltam aqui, no caso, 10 minutos. Ah, tá jóia, então. Dá Não tempo. vou falar tanto. Vamos lá. Os temas do Enem são baseados na nossa realidade. E são temas que impactam a sociedade, normalmente, não a super favorecida, né, mas que abarca ali a maior parte da população. Sinceramente, pode cair muita coisa, né? Então, pode cair temas ligados à cidadania, podem cair temas ligados ao meio ambiente, que não caem há muito tempo.
O que eu tento fazer, na verdade, nessa escolha de temas é excluir. Na verdade, não tenho como dizer, olha, o que vai cair eu sei que é um tema de impacto social, que pode, de alguma maneira, afetar a cidadania, né, algum direito, dever, que acaba sendo limitado, né, tal, e excluo os temas, e infelizmente eu passei a fazer isso 2 anos para cá, que é excluir aqueles temas que são interpretados como temas de viés ideológico, né, eu não concordo muito com essa definição. Então, vamos lá. Então, por exemplo, falar de homofobia, falar dos papéis sociais do homem e da mulher, né, ou das novas concepções de família. A gente viu que a família hoje está diversa. É uma polêmica, inclusive, da Natura aí, né, por causa do que é a família hoje. Então, pai, mãe... A Natura agradece. A Natura está agradecendo muito. Mas você não tem ideia de como ela gostou dessa treta toda na internet. Então, estou torcendo com uma fé também. Então, assim, a gente vê que esses temas são importantes, né? Fazem parte da nossa sociedade, mas no atual governo eles são vistos como temas de caráter ideológico de esquerda, enfim e tal. E aí, embora eu não acredite que seja de esquerda, de direita, enfim, na verdade são temas que são garantidos constitucionalmente, né? E essa passou a ser minha base. Então, os meus temas são assim, são aqueles que têm respaldo na Constituição. Então, se o tema está lá, que a Constituição garante, né, direitos e deveres iguais a todos, né, respeito a credo, respeito, né, às suas liberdade de expressão, é nisso que eu acabo, nesse caminho que eu acabo me enveredando. No entanto, a gente sabe que, pela própria posição do penúltimo oficial ministro da Educação, foi uma declaração na época de que não haveria escolha de temas que tivessem caráter polêmico. Isso é uma declaração na época. Né? Então, a gente vai tirando esses temas. Então, se a gente tem um governo, né, que encara determinadas questões como pautas ideológicas e vistas como questões polêmicas, a gente acaba não trabalhando esses temas. Então, infelizmente, veio por esse caminho. Mas são esses nichos, cidadania, alteridade. Então, se a gente pegar todos os temas, e tecnologia. Tecnologia é um tema muito forte, é um tema muito importante. Né? A maneira como a gente se relaciona com tecnologia. E uma coisa que eu acho que é importante os candidatos estarem atentos esse ano é, sim, aos impactos da pandemia. Né? Então, até uma aula que eu dei essa semana para as turmas militares, falando sobre isso, né? As possibilidades de recorte da própria pandemia, porque a pandemia foi um marco na nossa história em relação à nossa forma de consumir, a gente consome de uma maneira diferente, a maneira de a gente se relacionar com o outro, com a gente mesmo, impacto das doenças psicológicas, impactos econômicos, sociais, ambientais. Então, acho que é legal também estar entendendo o que está como efeitos, né, desse isolamento social da pandemia. E esse normal que se diz aí, né, que estamos em busca de volta ao normal, que não vai haver o normal. Até vacina, e o normal, ele passa pela palavra vacina. Se você não tiver a vacina, se as pessoas não puderem se vacinar para que se protejam, aí você vai continuar nesse processo. Quer dizer, de ter toda uma limitação de ações, de hábitos, de valores. Sim. E, assim, espaços como o cinema mesmo. O cinema, enquanto não houver a vacina, o cinema não há como funcionar. Um rapaz, ele viajou, ele estava falando, vou pegar uma viagem de ônibus para saber como é que está a viagem de ônibus durante a pandemia. Então, as empresas de ônibus estão vendendo o quê? Quem senta no canto, você senta no canto, o outro aqui já senta na ponta. Está alternando, né? Procurando distanciar as pessoas. E aí, mas só que no meio da viagem, a pessoa vai lá, muda de banco, porque a pessoa quer viajar na janela. Então, dane-se que na frente tem um cara também na janela. Eu quero ficar. Imagina no cinema, o cara só pode ter 50% e tudo mais. Então, tem alguns teatros, por exemplo, na Europa, que arrancaram as cadeiras. Sim, então, sim. assim, para ter o chamado espaçamento e distanciamento. Olha a loucura. Tudo mudou, o ensino mudou, gente. O ensino não vai ser nunca mais o mesmo. Porque a palavra híbrida, né, o adjetivo híbrido, o ensino híbrido, isso veio para ficar. Isso, na verdade, já era uma tendência que, assim, queriam já impor há algum tempo, a sala de aula precisava ser reformulada há muito tempo, e a pandemia acelerou esses processos todos. Então, é bom que vocês fiquem atentos a textos, a reflexões, programas, debates. Tem muita coisa boa na internet. A gente falou mal de internet aqui um pouquinho,
mas tem muita gente legal produzindo conteúdos, né, importantes que, assim, acho que é o que falta pra gente. Aprender a entender a nossa realidade. E isso vai ser nota 10 para vocês. Redação 1000. Renato, nosso tempo esgota-se. Acabou. Acabou. Como eu te falei, era um bate-papo, né, uma conversa, mas eu acho que quem assistiu aqui esse bate-papo... Tem 2 minutos aí? Tem 2 minutos. Tenho 2 minutos. Rapidinho, ó. Então, ó. Esse livro aqui é o Comunicação em Prosa Moderna, né? São indicações de livros para vocês que precisam estudar, para quem é né, colega de letras, que nem a Olivia. Esse aqui é um livro básico, é o pai de todos, né, de redação, tá? Então, esse livrinho aqui. Esse livro sobre argumentação é do Fiorin, é muito bom, ele explica muito bem os tipos de argumento, fácil para a vida de vocês, tá? Esse aqui é do professor Agostinho Dias Carneiro, ele me deu aula na FRJ, ele é um livro muito bom para competência 1 e competência 4, né? Bizu sobre como escrever, redigir, acentuar. Livros básicos para melhorar repertório em filosofia e sociologia. Tem esses 2 livros aqui, olha, eles trazem conceitos e nomes, certo? Para você usar na sua redação. Esse aqui é da Sociologia, aqui da Editora Globo, e esse daqui, o de Filosofia. Esse sintético, eles trazem conceito, explica, e aí você, com esses conceitos, pode dialogar bem com a sua realidade. O pai, né, que a gente falou tanto aqui, que é o Bauman, que é o Modernidade Líquida. Líquida. Isso. Muito bom. O UERJ veio com o George Orwell, 1984, um livro que abre muito assim, a nossa cabeça para reflexões importantes e, evidentemente, o seu livrinho também para o seu lazer, que é importante, né? Com certeza, isso daí é fundamental. Muito obrigado pelas dicas, muito obrigado aí pela participação. Eu agradeço muito. Sábado, eu sei que você está saindo aí do seu recesso, mas aquela coisa, todos nós aqui... Bater papo é bom. Bater papo é bom e poder passar informação de qualidade, que eu acho que é o mais importante. Como eu falei, a internet tem coisas ruins, mas a gente tem que fazer também coisas boas para que o aluno tenha um referencial. Quem perdeu esse bate-papo, quiser ouvi-lo depois, ele vai ficar disponível a partir de semana que vem aqui no IGTV. Então você vai poder ver a Renata quantas vezes você quiser, ouvir novamente esse bate-papo. A professora Tati, aí, que é a próxima convidada, já está aí deixando aqui uma mensagem também. A Olivia, que participou ativamente, muito obrigado. E a todos vocês que participaram, que deram aqui, passaram essa tarde maravilhosa com a gente. Muito obrigado. E muito obrigado, Renata. Quando precisar, beijo, obrigado pelo convite, tá? Juntos, e a gente está aí. Eu que agradeço. É delícia. Tati, até dia 30. Beijo, gente. Tati é dia 29. Então, até logo aí, pessoal. Tchau aí, Renata. Beijo grande. Muito obrigado, tchau, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.